Olá, bem-vindo ao podcast Tanta Gente Legal. Eu sou Paulo Mata e hoje vou compartilhar com vocês a história de uma pessoa muito bacana, um cara super especial. Ele tinha medo de altura e se tornou recordista mundial de voos duplos a bordo de uma asa delta. Inventou um método adotado mundo afora de salvamento marítimo com paramotor. Dedica-se hoje a estudar a neurociência do comportamento, já somando 4, 5, vários livros que estão aqui empilhados, sobre os quais a gente vai conversar. Gente, eu hoje apresento a vocês Rui Marra. Rui, bem-vindo ao Tanta Gente Legal, obrigado por aceitar nosso convite. Vamos começar a conversar sobre um pouco disso tudo aqui. Já vou pedir para você, como eu gosto sempre de falar do início, eu quero o seguinte: você é um advogado de formação, né? Quer dizer, você tem uma formação cartesiana, bem advogado, e de repente, voo livre, com medo de voar, assim, tá meio incongruente. Explica isso um pouco. Então, Paulo, primeiro é muito especial estar aqui com vocês. Acho que eu não mereço estar aqui no Tanta Gente Legal, mas já que eu estou aqui, então vamos continuar a conversar. Eu fiz a formação em Direito com especialização em Propriedade Intelectual. E acabei fundando um escritório na época, que era o de Blasi Marra. Hoje virou o de Blasi Parente, né, que é o terceiro maior escritório no Brasil, em Propriedade Intelectual. Só que muita gente acha, Rui, como é que foi essa mudança? Como é que foi a virada de chave? Na realidade, na época, nos anos 80, eu queria ganhar as competições de voo, né? Depois que eu fiz um curso tão ruim, com 200 aulas, a média são 30. Volta, que você estava me falando, ele estava me contando, gente, nos bastidores. Um curso médio para piloto de asa delta tem 30 aulas. São 30 aulas, Paulo. Mas você tinha medo? Medo não tinha, eu tinha fobia. Morria de medo de altura. Eu sou a prova viva que qualquer prego aqui pode voar, entendeu? E aí foram 200 aulas, né? E mesmo assim, no meu primeiro voo, eu me lembro, né? Acho que o professor Carlinhos Niemeyer, né, e o Paul Geiser já estavam de saco cheio, né? Falou, não, agora tá ótimo para voar. Minhas pernas tremiam demais, Paulo, assim, demais. E para quem não conhece lá, o cenário é Pedra Bonita, né? Na Pedra Bonita você decola, tendo o Oceano Atlântico à sua frente, e é uns 2 quilômetros a Pedra da Gávea, né? E aí eu decolei, cara, com muito medo. Sozinho? Sozinho. Na época não tinha voo duplo, não existia voo duplo. E aí eu sozinho, a minha asa em over control, né? Eu tava tão nervoso. Aí eu olhei pro lado assim, a Gávea 2 quilômetros. Eu falei, vou bater na Pedra da Gávea. Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Eu sei que eu fiz Aí eu falei, eu nunca mais vou voar nesse negócio, nunca mais, nunca mais. Eu posei no meio da praia. Assim. Não curtiu a jornada? Não, foi aí assim, quando eu quero descer. Aí quando eu botei o pé no chão, acho que eu vou fazer mais um voo. Então, resumindo, foi assim. Tá. Então, pro direito, né? E aí surgiu nos anos 80 aqui no Rio, que hoje é muito mais falado, a prática da meditação. Né? Na época era o Kleber e a Cris, que era a esposa dele. Aí eu falei, eu quero meditar... Kleber é o do... Da meditação transcendental. Transcendental, sim. Eu falei, eu vou querer meditar porque eu quero ganhar todos os campeonatos. Então eu fui meditar, não porque eu queria evoluir espiritualmente, mas é porque eu queria me aproveitar dessa técnica, né? Objetivo. Enfim. Só que na neurociência do comportamento humano, quando a gente estuda cérebro, o cérebro ele não funciona. As pessoas falam muito, essa parte é responsável por isso, essa parte por aquilo. Na realidade, existe um teste em ressonância magnética funcional chamado conectividade. Então, por exemplo, quando Einstein faleceu, as pessoas falavam, não, ele é mais inteligente porque o cérebro é maior do que todos. Não, não era isso. Eles fizeram um teste de conectividade porque ele conseguia, o cérebro dele era menor, mas ele conseguia conectar a maior parte do cérebro interno. Então, quando eu comecei a meditação, eu era bem focado, a parte que queria ganhar, legal, funcionou. Só que outras partes também se conectaram. Então essa virada de chave ela não acontece assim. Ela vai acontecendo de uma forma gradativa. E aí um dia, depois bastante prática de meditação, né, assim,
Eu meditava 2 horas por dia, de manhã às 6 horas da manhã. Uma inveja saudável que eu tenho de você. E naquela época era mais fácil meditar. E aí um dia, eu andando no centro da cidade, indo despachar na Justiça Federal, uma parte do meu cérebro se conectou, né, com alguma outra parte, que eu não sei se te falar qual é, e veio o seguinte insight. Rui, é como se eu tivesse um chamado de um ET, entendeu? Assim, as pessoas têm chamados, né? Jesus, claro. Maomé, claro. Moisés, né? E o meu foi um ET. Aí eu falei, Rui, se um ET chegasse para você agora e perguntasse por que você está usando a sua gravata, né? O que eu ia responder para a pessoa? É mesmo, cara. Eu estou usando a minha gravata porque os outros querem que eu use. Enfim, será que não é possível você voar todo dia? Nossa. E aí eu não tirava férias desde os 16 anos que eu comecei a trabalhar como estagiário com meu tio, Mauro Barcelos. E aí eu tirei férias no meu escritório, né? E fui me dedicar, já fazia os voos duplos, e fui tentar ver se eu conseguia viver do voo duplo numa época que só tinham 2 pilotos fazendo isso no mundo, que era o Casimiro. Deixa eu passar uma régua aqui para entender o seguinte. Você é advogado, centro da cidade, escritório, propriedade intelectual, tudo bacana. Faz um voo por semana, fim de semana, 1 ou 2 voos por semana. Isso, exatamente isso. Boa. Aí você começa a dizer, não, tem o chamado do ET, porque é o seguinte, gente, pra vocês entenderem, a gente vai chegar num momento, e vai ser rápido, em que ele passa a fazer 200 voos por mês. E ele vai contar uma história, algumas histórias interessantes, mas virou a chave. Você vira pro teu... Essa virada, ela demorou um ano. Sim. E teve um planejamento. Sim. Não foi virada de chave. Perfeito. Eu acho que esse termo virada de chave, ele traz uma miopia, né, de entendimento para quem quer fazer uma transição na vida. Sim. Nada é não é virada de chave. Nada... A menos que você ponha essa virada de chave no slow motion de... muito lento, entendeu? É isso. Sim, aí vai... E aí você foi migrando, a tua cabeça, você foi ganhando a convicção de que era o que você queria, conversou foi com o teu sócio, foi entendendo que estava perdendo um parceiro, mas a tua vida já estava mudada, você já sentia o teu dia a dia, quando você começa a fazer isso, o despertar era mais maneiro, quer dizer, meditação, como é que isso se refletiu na tua vida? Bom, primeiro, propriedade intelectual é um assunto muito legal, porque a gente lida com a criatividade. Eu me lembro que a gente teve um cliente, no início, né? Gente, no início, foi um escritóriozinho pequenininho na Rua do Ouvidor, que quando alguém batia a campainha, a gente achava que era um cliente, a gente ia correndo para atender, era um vendedor de enciclopédia, né? Até que um dia bateu um cliente lá, bateu a campainha, era um nordestino, dono de uma marca de aguardente chamado Jangada. Olha, uma marca Jangada, no Nordeste, uma marca forte. E ele havia perdido essa marca para a época para uma grande rede de supermercados. Porque o advogado dele não soube comprovar a utilização. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu ver o processo administrativo. Então, meditação de novo ajudando. Num processo administrativo, quando é publicado um determinado despacho, esse despacho ele precisa ser exatamente igual ao despacho preferido, inclusive com ponto e vírgula. E aí faltava uma vírgula no despacho administrativo que ele havia perdido. Eu falei, então a gente tem uma nulidade aqui. Aí eu pedi... Você arguiu a nulidade a partir de uma vírgula. Sim, exatamente. Quer dizer, da supressão olhando de uma vírgula. todo o processo. Sensacional. Entendeu? E aí nós ganhamos essa marca para ele de novo. Ou seja, muito isso para mim era também muito especial, né? E você lidar com a criatividade é muito especial. Mas ao mesmo tempo, eu tinha uma recompensa emocional. Eu me lembro até hoje quando eu fui voar com uma amiga minha, Márcia, foi minha primeira passageira. A Márcia era filha do sócio do meu pai, que era médico, né? Márcia, então a gente foi voar, ela falou, Rui, isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Paulo, até então, eu achava que a minha felicidade estava conectada com os meus desejos. Foi quando eu comecei a sair desse véu, dessa ilusão. E comecei a ficar satisfeito com a felicidade do próximo. Não falo do outro, do próximo. Sim.
Tá? Então isso... Quer dizer, a fruição, você usa uma expressão bacana, é o alimento, a alegria do próximo é um alimento. Alegria da minha alma, alimento da alma. Sim, sim. Até então eu não tinha ideia disso. Sim. Então eu comecei a ficar viciado nisso. Legal. Não por questões financeiras, que também pode ser legal. Claro. Mas como advogado, a gente tinha uma entrada financeira assim, bem relevante. Sim, claro. Então, isso na época tinha 26, 27 anos. Uhum. Enfim, aí eu comecei a ficar viciado na felicidade do próximo. Uhum. Agora me conta uma coisa, conta para nós. Umas passagens interessantes. Uma delas é o teu insight de botar uma asa delta na feira, aquela feira de artesãos na praia de Copacabana. De onde surgiu isso, cara? De novo, quando você tem a convicção, você fica criativo e o não vira sim e o tempo deixa de existir. Legal. Então, o que acontece? Eu voltando do centro da cidade, né, de terno e gravata, no meu gurgelzinho. Aí eu falei, poxa, eu precisava... porque no início, eu batia... Eu tinha uma namorada que era guia, a Ivone, né? Uhum. E aí a gente falou assim, poxa, vamos oferecer para as agências, né, o voo duplo. Lembrando que não havia um cartão postal. E lembrando que não havia voo duplo até você. Não, havia o voo duplo feito pelo Casimiro. Ah, sim. Mas de uma forma mais artesanal. O Casimiro é o pioneiro na história. Mas ninguém mais, Luizinho nem mais, falou no Casimiro, Luizinho não voava. Dessa forma, não, ninguém. O Paul estava envolvido já com o dirigível ou não nessa época? Não estava. Não, tá. E aí não havia. O Casimiro fazia uns 10 voos duplos e tudo. E o Casimiro foi quem voou com a Glória Maria. Mas até então não havia um mercado. Assim, não havia isso. Não havia... tanto que os ônibus de turismo não paravam lá, nada disso. Eu fui na agência, né, bati assim na porta. Olha, nos finais de semana eu posso voar com seus passageiros. Cara, do jeito que abriram a porta, fecharam a porta na minha cara, né? Aí eu precisava levar isso para as pessoas, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso de um contato com os turistas. E aí um dia eu voltando do centro da cidade, né, vi aquela feira de artesanato em frente ao Rio Otton, né? E aí eu falei, poxa, e se eu abrisse aqui com um artesão, né? Aí eu fui lá ver quem era o gestor da feira, né? Tinha um gestor tá. Que era um indígena e cego. Nossa. Aí eu falei, olha, meu nome é Rui, estou fazendo voo duplo, eu pensei em montar uma asa aqui. Eu já crente que vou receber um não na cara, né? Ele, na hora, me interessa. E quanto eu tenho que pagar? Nada. Mas por que você está aceitando tão rápido? Ele falou, aquele indígena e cego falou assim, Rui, um dia a mais com uma atração no Rio de Janeiro é um dia a mais no trade. Então, se o voo custa $200, é 200 mais hospedagem, mais 300, mais restaurante. Movimenta a cadeia toda. A cadeia do trade, né? Mais $1.000 no... Espetáculo. E hoje... Que visão. Sem nenhum trocadilho infame, absolutamente. Mas que visão, que sagacidade de entender a oportunidade onde talvez o outro enxergasse um complicador, uma asa delta. Quantas barraquinhas eu poderia montar no lugar? Isso. Não, o cara teve uma sacada genial. E aí, exatamente. E aí eu voltava era sexta e sábado. Uhum. Porque domingo ela não tem a feira. E aí eu voltava do centro, eu já ia para o centro da cidade com a asa no carro, né? No Gurgelzinho, E aí, na volta... A gente tá entregando idade demais, porque, gente, João Gurgel foi um empresário, um empreendedor, que nos anos 1970 criou um bugre, vocês nem sabem o que é um bugre, mas beleza. O Gurgel é um carrinho fabricação nacional, no momento em que a gente tinha carroças, mas ele fabricava... A gente está falando de Gurgel, centro da cidade como destino de trabalho, escritório. A gente está entregando idade demais, meu irmão. Nossa! Aí eu voltava com esse Gurgel, parava e montava a asa como um artesão. E aí eu levava uma mesinha para botar as fotos, né? E sentava. E aí passava o turista e perguntava assim para mim. E aí, lembra aquela frase, que é o nosso mantra, tá? Uhum. Vamos combinar. A partir de agora... Para quem quiser fazer uma transição de vida, quando você tem a convicção,
o não vira um sim, né? E o tempo deixa de existir. É tua? Dizem que é minha, porque outro dia eu fui falar, eu não sabia. Eu participei de uma mesa redonda. Não, uma mesa redonda. E aí, quando eu fui ver no vídeo, eu falei essa frase, juro, cara. Saiu. Então. É tua? É minha. É desse corpo aqui. Aí, o que aconteceu? Eu montava, sentava, só de estar ali, mostrando o trabalho, eu estava feliz. Aí vinha o turista e perguntava: dá licença, você posou aqui? Eu falei: não, eu levo as pessoas para voarem, né? Aí passava a outra, né? Você vai decolar daqui? Eu falei: não, eu levo as pessoas para voarem, né? Aí passava a outra. Como é que é? Você está vendendo a sua asa delta? Eu falei: não. Fora isso, naquela época, estou falando em 83, 84, Copacabana já era conhecida por ser um espaço, um bairro de idosos. Então, você também se tornava uma companhia para esses idosos. Para quando os idosos me contavam os desafios, né? Ah, minha filha não me procura. Enfim. Eles paravam ali onde você estava, paravam na asa e começavam a conversar. E eu entendo isso. Não, você antecipou o que o Chico Regueira na Globo faz. Ele pega um banquinho, monta ali, senta. Você já fazia isso 40. Exatamente. Vou falar com o Chico Regueira. Ó, fica ligado, hein? Exatamente. Enfim, aí quando eu levava... De 100 respostas que eu dava, eu levava uma pessoa para voar no final de semana. Aquilo para mim, Paulo, já era o meu Oscar. É um baita aproveitamento, cara. Se você parar para pensar que você não investiu nada além do teu tempo ali. Sim, era o meu Oscar. Sim. E aí, de novo, você fica muito criativo. Quando você tem a convicção, você fica muito criativo. É como se você estivesse num relacionamento conquistando aquela pessoa. Você fica criativo. E aí a Ivone, né, que era minha namorada na época, ela falou assim: Rui, vamos fazer o seguinte. Lembrando que os ônibus não paravam de turismo ali. Vou fazer o seguinte, amanhã eu tenho, era sexta, sábado, né? Amanhã eu tenho um grupo de 30 canadenses para o Cristo. Então elas tinham o ônibus da Valparx, que era o ônibus azul. A Valparx é uma das maiores operadoras de grupos de incentivo do Brasil. Então, grupos de 30 canadenses da IBM, que eles já vinham com uma verba dada pela IBM, tá? E aí, isso tudo foi aprendendo depois. Então, 1h da tarde eu tenho o Cristo. Eu vou falar com a Azeitona, que era o motorista, e vou falar assim: Azeitona, vamos passar em São Conrado. Ela desviava o ônibus da Valparx, do Cristo. E aí, 1h da tarde, eu vou passar na praia. Lembrando que não tinha celular nem nada. Então, tinha um menininho que não tinha medo de voar comigo, que era o Cancão. 12 anos. E aí, o Cancão, vamos voar amanhã? Ele: vamos, Rui, eu quero voar, eu quero voar. Lembrando que só havia um piloto fazendo isso no mundo, que era o Casimiro, né? E eu. E aí eu subia, meio de meio, montava a asa. E lá de cima, Paulo, você consegue ver o ônibus azul da Valparx chegando em São Conrado. Você consegue ver, porque eu não consigo chegar perto da beira nem que a vaca torça. Então, aí eu entendo totalmente, eu empatizo com você. Obrigado. Quando o ônibus fazia curva, Paulo, eu decolava com o Cancão. Aí a Ivone, na maior cara de pau, saía do ônibus, olhava assim: meu Deus, que coincidência, tá vindo um voo duplo ali. Aí os 30 canadenses desciam do ônibus, né? E ficavam olhando. Eu posava, e os canadenses: eu quero. E a partir daí, de novo, quando você tem a convicção, o não vira um sim. E o tempo deixa de existir. Rapaz, 35 mil. 35 mil duplos, nunca imaginei. E aí foi dessa forma que um dia, né? Foi quando eu fui tirar as férias no escritório, eu já falei, vendi a minha parte para um advogado hoje ilustre, chamado Paulo Parente, né? Paulo Parente hoje ele ocupa várias funções assim, super importantes, né? No meio da propriedade intelectual. Você nunca mais mexeu com direito? Olha só que interessante. Depois, quando eu vim me desenvolver como pesquisador em neurociência, eu desenvolvi uma patente que era um biofeedback em realidade virtual. Foi o primeiro biofeedback em realidade virtual. Traduz. Bom, um biofeedback, quer dizer, um retroalimentador em realidade... Então, a gente desenvolve um game, a gente joga um game
que esse game interage com o seu processamento cerebral. Então você joga um game alterando a respiração e o pensamento. E esse é o primeiro game em realidade virtual. Deixa eu... É muita coisa. Não, é muita coisa. Eu quero pegar alguns pontos do que eu pesquisei sobre você, além do que eu já sabia, mas você começou a se dedicar muito também ao estudo do medo. Você identificou 4 tipos de medo. Fala desses 4 tipos, como é que você chegou nesse estudo? Eu entendo que quando você tenha se dedicado à neurociência. Beleza. Isso. Em que momento foi isso? Então, vamos botar uma linha do tempo. Vamos lá. Eu comecei a perceber, quando eu comecei a aumentar o número de voos e chegando até 200 duplos por mês, todo mês, assim. 200 duplos por mês são 7 duplos por dia. Às vezes eu fazia 10 duplos, porque nem sempre o isso. tempo tá bom. Então eu tinha 3 asas de voo duplo. Sim. E aí de novo, era o drive de levar a pessoa para voar. Entendeu? Não era o drive financeiro. Sim, o alimento para a alma. Exatamente. Tanto que meus carros na época tinha uma Variant que era dos pedaços, aquela dos Flintstones, sabe? Uma vez... Você vai entregar mais idade, Variant. Variant. Só pra você ter uma ideia, na época não tinha internet. E aí eu recebi a ligação de um hotel. Ele falou, olha, tem aqui um inglês, que eu não sabia que era inglês, ele é americano, que ele quer fazer um voo com você. Eu falei, tá bom. Peguei a minha Variant, peguei esse inglês, era um cara super alto, né? Que ele é americano, mas... Aí nós fizemos o voo, o nome dele é Stuart Copeland. Peraí. O próprio? Eu próprio. Só que eu não sabia quem ele era. Tá falando sério? Tô falando sério. Não tinha internet, não tinha nada. Aí voei com esse. Aí posei. Ele, Rui, você gosta do The Police? Eu falei, gosto. Você tá brincando. Aí ele, olha só. Ele falou, você quer ir no show? Eu achei que ele fosse da produção. Deixei ele, peguei minha moto, peguei os tickets, fui pro Maracanãzinho. O show do Maracanãzinho. Lotado. Aí antes de começar o show, me levanta o Stuart Copeland e fala assim, hoje eu fiz a melhor coisa da minha vida. Voei de asa delta. Maracanãzinho. Eu falei, pô, foi ele mesmo. Enfim. Agora você tirou onda comigo. Não, que tirei onda. Eu sou louco pelo The Police. Isso. Stuart Copeland é um monstro. E ele é americano, mas um monstro. É demais, né? E uma simpatia. Agora, Paulo, uma simpatia. Figura. Ele não diz isso pro Sting, porque os dois saíram na pancada o tempo todo. Os dois brigavam, por isso que eles acabaram. Sim. Eles eram incompatíveis um com o outro, geniais, mas saíram no tapa o tempo todo. O Stuart Copeland é maravilhoso, o Sting é maravilhoso. Claro. Juntos os dois dá ruim. Não, e aí... Então, aí começou essa questão da divulgação do voo pelos artistas, entendeu? Que foi um trabalho que o Casimiro começou com a Glória Maria e de uma, assim, por uma avidez minha realmente, por voar com as pessoas, entendeu? Então você vai, então eu vou dar meu momento caras, com quem você voou, ou aliás, quem voou com você. Isso, eu não esqueci do medo, a gente vai falar dos 4 tipos de medo, e da neurociência, mas quem voou com você que sairia em caras, vai? Olha, que eu me lembre, tá? Diz aí. Que eu me lembro, porque é muita gente. 35 assim. mil. Bom, no Brasil, Paulo Oliveira, me lembrei ontem, a gente fez na época, foi um lançamento do Decolando para a Felicidade no programa da Angélica. Decolando para a Felicidade é esse livro aqui. Isso. Com a ajuda, que ele escreveu. Eu junto com a Ana Catarina. Com a ajuda da Ana Catarina Godoy. Um livro... Decolando para a Felicidade, supere os medos, encontre o equilíbrio e viva melhor, editora Rocco. Prefácio do Rabino Newton Bonder e prefácio do meu Rabino e do Rabino... de um neuropsiquiatra. Dr. David Servan Schreiber. Esse neuropsiquiatra. Curar e de câncer. Depois eu te conto como é que ele que me fez escrever o livro. Paola Oliveira. Eu não posso perder você, que é muita coisa. Eu tenho que te trazer para o chão voador até... Não pode. Eu tenho, assim, que eu me lembro, assim, aí depois teve o Rock in Rio, né? No primeiro Rock in Rio, eu voei na época com um empresário que ajudou a trazer as outras pessoas para o Rock in Rio. Aí ele falou assim, gostei de você, cara, brasileiro. Gostei de você. Eu vou indicar você para algumas bandas, né? Luiz Oscar, não? Era Luiz Oscar, não? Eu acho. Porque você está falando de Niemeyer. Luiz Oscar Niemeyer era um cara que também estava muito envolvido nisso. O Dodge Sirena? Pode, claro. Empresário do Roberto Carlos, empresário de Deus dos Dois Mundos. Acho que foi ele. Claro. Acho. Aí eu voei com a
com a Lisa Stanfield, voei com a mãe dela também. Aí voei a com... mãe da Lisa mãe, Stanfield voou contigo? Que era novinha na época. Voei com Gypsy Kings. Nossa! A gente voou com... Quem nunca, né, gente? Gypsy Kings também entrega, mas tudo bem. Ahá, pode ser? Ahá, claro. Aí depois a gente voou com Guns N' Roses. Quem voou? Então, eu voei com o Axl e com o Slash. Bom, você voou com os Guns N' Roses. Isso depois, né? Pronto. Simples assim. E o Slash era engraçado. Algum dos dois tinha uma peculiaridade? Não, os dois muito colaborativos. E muito tranquilos? Muito tranquilos. Nenhum dos dois chegou... Isso, a gente está falando de quê? 92, que eles vieram... isso. Então a gente está falando da primeira vida, quando eles estavam jogaram o sofá, Quando eles jogaram o sofá do Intercontinental. E quando eles estavam absolutamente no auge. Isso. Eles tinham lançado Use Your Illusion, uma coisa parecida, então eles estavam muito lá em cima. Estavam. Algum deles estava doidão? Não estava. Chegaram purinhos? O desafio foi tirá-los do hotel. Sim. Entendeu? Porque um deles tinha jogado num sofá. Você lembra disso ou não? E aí foi jogado no sofá. Os dois foram... O único do Slash que eu não conseguia olhar os olhos do Slash, parecia um poodle. Entendeu? Com aquele cabelo assim, mas dois muito simpáticos. Sem a cartola, pelo menos. Né? Imagino que ele tenha voado sem a cartola. Isso, não. E os dois muito simpáticos. Enfim, legal. Aí depois Smashing Pumpkins, Faith No More. Mike Patton? O Mike vocalista? Patton. Não, o grupo inteiro. Isso, inclusive, a MTV americana... É o único vídeo que eu tenho... Você voava com o Mike Patton, aí descia em São Conrado, aí subia... Não. Aí a gente tinha uma equipe de pilotos. Então, a gente colocou o grupo todo... Depois a gente pode botar no vídeo, legal, se você quiser. Legal. Tá? Isso é ótimo. Me manda, por favor. Tá, a qualidade é bem ruim. Bora inserir aí. Kézia, que é a nossa super editora, vai inserir. E aí... O grupo todo, a banda toda voando ao mesmo tempo. Então aparece um passando pelo outro, berrando. Que legal. E aí depois, por aí vai, entendeu? Assim, Smashing Pumpkins... Você já me ganhou no Stuart Copeland, cara. Não precisa de mais nada. Eu nem sabia quem era, né? Não tem problema nenhum. É aquilo, a gente vai aprendendo, né? E um dos casos assim, mais engraçados que houveram foi quando eu voei, na época, com o diretor do programa nuclear russo. Entendeu? Nossa. Na época ainda da Guerra Fria, né? Antes de Chernobyl? Antes de Chernobyl, bem antes. Uau! Na época, os cientistas russos, eles eram estimulados a serem atletas também. Então, ele era muito magro, simpático. Então ele veio voar comigo. Então eu não sei porquê. E aí, na época, tinha um perigo... A Rússia perdia muitas pessoas para asilo, elas fugiam. Então, na época, vieram uns 3 ou 4 carros com homens de preto, né? Que aí... A KGB estava de olho em exatamente, você. 2 ou 3 carros ficaram em São Conrado, ao longo, com binóculo, né? E eu decolei com esse cientista, né? E posando, bem acompanhado com a KGB. Se você consegue ir para Pedra da Gávea, já dava um perdido do cara, Não, deixa eu né? te falar, eu já tinha pensado em posar no Golfe. Sério, claro. Cara? Nossa. Se ele falasse, Rui... Me dá asilo, claro, quero buscar eu ia asilo. posar no Golfe. Sensacional. Claro, já estava pronto para isso. Não sei se eu ia ficar vivo, mas tudo bem. A questão é entender até onde a KGB iria. Exatamente. Né? Invadir, meter um pé na porta do Golfe, isso é beleza. Exatamente. Isso é beleza. Medos. Então. Vamos voltar para os medos. Lembra que esse cara que está falando comigo tem 35 mil voos duplos na bagagem, parajet, etc. E tinha muito medo, como ele diz. Medo não, fobia. Fobia, corrigir. Por favor. Então, como é que você começa a estudar? Então, na hora da decolagem, Paulo, de asa, né? Na hora da decolagem da asa, você tem que atingir uma velocidade de 15 km por hora se não tiver vento, tá? A asa pesa 40 quilos. Então, você está pesando quanto hoje? Gente, vamos pular. Tá, 85. 85. 78. Tá. 80 quilos. 80 quilos. Então, na hora do passageiro, eu peço o passageiro me ajudar a correr. E o que acontecia? Fazendo 10 voos duplos por mês, esse efeito ele não era tão destacado. Mas com 200 duplos por mês, que 20 pessoas não corressem. Isso trazia um risco para a operação. Porque se a pessoa não correr, o peso da asa vem nas minhas costas, junto com o peso do passageiro, e eu ainda tenho que arrastá-los a 15 km por hora. Eu sempre pensei nisso. Se a pessoa não corre, há o risco de você embicar?
na rampa, quer dizer, que você fazer isso aqui... Não há o risco, a gente vai embicar e vai cair nas árvores. Ah, é isso mesmo? Não é risco. É um fato. É um fato. E aí, é um fato. E aí eu falei, peraí, por que as pessoas estão falando que vão correr e tem uma dissociação muscular disso? Foi quando a minha vizinha falou assim, Rui, vai ter uma palestra sobre níveis da mente em São Conrado. Foi quando uma psicóloga de Harvard e monja chamada doutora Susan Andrews foi fazer uma palestra sobre níveis da mente. Na época ela trouxe alguns conhecimentos sobre fisiologia que eu não havia visto ainda, conhecimentos de fronteira de Harvard, né? No final ela falou, olha, quem quiser, a gente vai ter uma pós-graduação em biopsicologia e quem quiser fazer, envolve esse conhecimento. Essa é a tua entrada nesse mundo? Essa é a minha entrada. Eu fui chamado... Um mundo, gente, só para vocês entenderem, um mundo no qual ele mergulhou aspectos subjetivos, comportamentais e socioculturais, psicologia, esporte e natureza. É uma das obras dele, uma das obras científicas. Em grupo, né? Em grupo, sim. Dele, quero dizer, como autor. Um outro também em grupo aqui, Aprendendo a Respirar. E neurotecnologia. Com neurotecnologia. Exatamente. Então, essa é a tua porta de entrada. Essa foi minha porta de entrada. Susan Andrews, essa palestra é a tua porta de entrada. Sim, e a pós-graduação em biopsicologia. Perfeito. Onde a gente tem conhecimentos de neurofisiologia, fisiologia. Legal. E não só isso. Nessa pós-graduação, a gente tem também uma entrada em yoga, né? Tem uma formação em yoga e tem também uma iniciação em teatro do oprimido, em TO, do Augusto Boal. Augusto Boal. Agora, era uma pós-graduação brasileira? Brasileira, mas com um recheio de Harvard. Claro. Entendeu? Feita onde? Feita, então. Foi a única pós-graduação, essa que eu fiz. Depois eu fiz de novo. Foi do lado da minha casa, em São Conrado, porque o Instituto Visão Futuro fica no interior de São Paulo. Depois eu fui de novo, fazendo as formações no interior de São Paulo, né? Mas foi a única vez que eles fizeram isso. Nossa. E onde foi aqui? Foi na casa da Gilda Niemeyer, que era como se fosse uma sede de conhecimentos, né? Eu esqueci o nome da casa. Não se preocupe. Que era em São Conrado, cara. Assim. Walking distance total, né? Cara. Tipo, vou fazer uma pós-graduação em domicílio. Olha, assim, cara. Assim. Então. Tinha que ser. Tinha. E aí foram 2 anos, né? E a partir daí isso me deu conhecimento para tentar entender, dentro de uma forma empírica, né? Por que as pessoas paravam de correr. Então, o que eu fazia? Eu media o batimento cardíaco do passageiro na praia, media na rampa, tá? E a tarefa, qual era a tarefa? A qualidade da corrida na rampa. Ganhava uma nota de 1 a 5. E no pouso, de novo, tinham escalas psicométricas, avaliando o repertório socioemocional numa época que não se falava nisso. Né? Então eu acabei correlacionando a influência da educação socioemocional no sistema nervoso autônomo. Praticamente não havia educação socioemocional, né? Não. Eu já via que era importante. Sim, Por quê? sim. Porque quando vinham voar dinamarqueses comigo nos anos 90, os dinamarqueses chegavam assim na rampa, a maioria, né? Falavam assim, Rui, como é que eu faço para te ajudar? E quando vinha geralmente um latino, um indiano, um chinês, o latino, né? Isso não é uma crítica pro latino, tá, gente? É uma forma que o latino veio se adaptando. O latino era geralmente assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, eu falei, mas por que essas pessoas têm esse repertório diferente? Simplesmente, existe uma complexidade, né? Existe uma complexidade por trás. E aí vem os tipos de medos, tá? Na época, um dos medos eu chamei por modelagem, que em 94, o italiano, o pesquisador italiano Risolati, identificou os neurônios espelhos. O que são os neurônios espelhos? Os neurônios espelhos são os neurônios responsáveis com uma especificidade para aprendizagem de comportamento nos mamíferos. Vocês pensaram que a gente fosse falar de asa delta, isso é um recheiozinho para o que tem de mais profundo. Sim, e aí eu entendi, dentro do meu questionário psicométrico, que eu havia desenvolvido de uma forma empírica,
a importância da educação por modelagem, por exemplo. Tá? O outro tipo de medo foi o trauma. Né? O trauma, por exemplo, foi quando o Paulo era pequenininho, caiu de uma árvore, né? E o nosso cérebro, ele tem uma área, o cérebro emocional, que ele não fala português, não fala inglês. Ele fala emocionês e respirês. Então essa área, ela não fica conectada diretamente à parte cognitiva. Então, aquele trauma é como se a qualquer momento... Onde é que acontece o trauma? É como se a qualquer momento aquilo fosse acontecer. Sim, claro. O nosso cérebro emocional, ele não tem uma linha do tempo. É ansiogênico até no Isso. poder. Por quê? Para sobrevivência. Claro. Né? E aí é o trauma. O terceiro é quando a pessoa, o indivíduo, ele tem uma educação mais rígida. Onde... vou dar um exemplo. Imagina que o Paulo era pequenininho e toda vez que seus pais saíam para trabalhar e quando voltavam e os brinquedos do Paulo estavam fora do lugar, o Paulo era punido sem negociação. Então isso criava uma ansiedade, né? Isso criava uma forma de funcionar entre o cérebro e o coração, a gente chama de eixo neurocardiológico, né? Quer dizer, a saída dos meus pais de casa seria um gatilho? Não. Deflagraria uma... Aquele ambiente de insegurança, Entendi. onde não teve uma negociação com afeto, criava uma pessoa onde a ficha vai cair para você. A ficha não. Vamos lá. Você vai identificar as coisas. Você já teve alguns amigos ou amigas que quando eles recebiam algum tipo de crítica construtiva, eles eram muito reativos? Claro. Lógico. Por que eles eram reativos? A informação que eles tinham no cérebro emocional é: se eu fiz alguma coisa errada, eu vou ser Sim. punido. Sim. Então, na rampa, principalmente com indiano e chinês e japonês, indiano principalmente, a educação indiana ela é muito rígida. Então o indiano geralmente ele não corre, ele trava. Por quê? Porque ele acha que se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ser punido. Olha só que interessante. Sim, Vai lá em São Conrado e pergunta se alguém quer voar com o indiano. E aí eu classifiquei três tipos. Falta o quarto tipo. O quarto tipo é a mistura deles todos. Tá bom. Você classificou 3 tipos de medo, de indianos. Então você tem um indiano. Isso num N de 35 mil duplos, né? Sim. Até um elefante bêbado ia fazer isso melhor que eu. Então, você tem um indiano que vem da Índia, esse traz esse repertório. O indiano que migrou para a Inglaterra, ele se desenvolve com outro repertório. Claro. E o indiano que migrou para os Estados Unidos, também com outro repertório. Então, geralmente, o indiano, inglês ou americano, eles vão ter uma performance sobre estresse diferente do que veio só da Índia. Só para ter uma ideia. Agora me conta uma coisa, você gosta do medo no teu passageiro? É aquela velha história, a gente ouve muitas coisas, tem fobias, tem medos e tudo mais, e a gente ouve muito que o medo é bom à medida que ele te deixa alerta, te deixa vigilante, te deixa preparado. O medo, numa determinada dose, é bom para um passageiro teu? Quer dizer, você curte que esse cara esteja ligadão? Ótima pergunta. Eu vou começar a história seguinte. Imagina, Paulo, que a gente vai decolar, tá? Tô aí do seu lado e você tá aí super relaxadão na cadeira. Impossível. Imagina essa hipótese. Você tá muito relaxado. Quando eu contar 1, 2, 3, você vai ter o drive para correr? Tão relaxado? Não vai. Provavelmente não. Ou seja, a ausência de... Imagina uma curva gaussiana, né? Então, ausência de medo, você não tem produtividade. E o topo dessa curva é a produtividade. Sim. E o excesso de medo, ele vai influenciar na área do cérebro responsável pela área motora, a área sensório-motora. Então, o excesso de medo ele vai te travar. Nossa. Então, perfeito. só que hoje, com conhecimento em fisiologia e neurofisiologia, eu já preparo meus passageiros ou preparo os passageiros já avaliando os sinais somáticos dele, entendeu? Contração da mão, entendeu? Então uma série de biomarcadores que eu já vou avaliando
entendeu? Quer dizer, o sujeito não sabe, mas na hora que ele contrata um voo contigo, ele está absolutamente já analisado. Ele está... Eu não diria... existe uma análise, mas não uma análise de julgamento. Não, eu sei, claro. mas é uma análise... então vamos lá, já que você falou isso, então vamos um pouco mais além. Você tem a narrativa do WhatsApp, né? Então imagine que você tem um funil de conversa. Né? Então nesse funil de conversa você tem a narrativa, a análise do discurso. A gente tem uma ferramenta hoje chamada Speech Graph. Speech Graph é uma ferramenta até que está sendo usada no IPUB para análise do discurso, para prevenção ou para análise de esquizofrenia. Tá? Só que eu estou usando essa ferramenta correlacionando para ver se a pessoa vai correr já na rampa. Nossa. Então, eu pego esse análise, quando eu estou em dúvida, eu pego esse discurso, coloco no Speech Graph, ele me dá uma nuvem de palavras. De acordo com a nuvem de palavras, eu já sei se o cara vai correr ou não na rampa. Assim. Nossa. E agora, Fala. hoje, vamos lá, estamos em 2025, cara, 35 anos, uma bagagem gigantesca acumulada ao longo desses anos todos. Não, bagagem... Tem uma bagagem... Experiência acumulada. Não, você tem muita. É porque não tem modelo perfeito, mas vamos lá. Não quero, longe de mim, partir para isso, mas eu quero dizer o seguinte, você tem algo que ninguém tem. Sim. De verdade. Sim. Eu acho que não há nem... Não é a favor. Ninguém tem o que você tem. Ponto. Como é que é o teu dia hoje? Então, você voa ainda? Quantos voos você faz por mês? Você é coach? Você é pesquisador? Como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Bom, primeiro, com essa pesquisa empírica, o Humberto Garcês, né, que é administrador, ele falou assim, Rui, vai ter um edital na PUC de inovação. Um edital de inovação, não é na PUC, um edital do Estado de inovação, sobre inovação, em turismo. E aí, com essa minha pesquisa empírica, eu participei do edital para startups, né? E aí, orientado pelo Humberto Garcês. E também por um outro amigo meu chamado Eduardo Guedes. Eduardo Guedes. Então, eu ganhei o edital, a gente ganhou uma verba considerável e montou a minha startup. Que se chama? Superar Neurotecnologia. Que legal, cara. E o que faz a Superar? Vamos lá. A gente trabalha com soluções emocionais para performance. Estamos falando de performance esportiva? Não, de em performance geral. no sentido amplo? Amplo. Hoje, por exemplo... Eu quero falar em público, eu quero... Isso! Então, vamos lá. Então, hoje eu também trabalho numa EduTech, né, que é a Top to You. A Top to You é uma EduTech de educação corporativa. Então, eu sou mentor em neurociência para liderança, para empresas, para grandes empresas, né? Ou quem precisar, para ONGs, se precisar. Então, a minha agenda, eu faço 2 atendimentos, terça de manhã, online, e quinta de manhã, online, para liderança. O objetivo desse treinamento específico é treinar a trazer informações sobre como funciona o nosso cérebro diante de um desafio. Legal. E como que eu posso liderar pessoas nesse cenário. Só Legal. isso. Só isso tudo. Só isso. Só isso tudo. E aí, na Superar, você desenvolve... Você tem produto também? Como é que você faz? Temos. Antes da pandemia, tinha umas palestras, seminários, né? Eu acabei desenvolvendo 2 games, o Fio Rio. O Fio Rio é um software, né? Conectado diretamente com as suas ondas cerebrais. Você ganha altura de asa delta ou parapente em cima do Rio de Janeiro, alterando as ondas cerebrais. Mas, agora, a gente está terminando a gente tem um programa chamado Respire Consciência, né? E agora a gente está terminando um programa bem completo chamado Muita Calma. O Muita Calma são 7 funções para você aprender a melhorar a sua cognição diante da oratória, para você dormir melhor, para dor crônica. Nossa. E para alta performance. Entendeu? Apenas abraça todo o nosso público, o Estresse. apresentador aqui. Estresse. Todo mundo. Eu consigo pensar em todo mundo, a minha família inteira, pra cá, pra lá, colar. Essa cara, a gente, que bacana. A gente está terminando agora essa plataforma, que é Muita Calma. Por quê? Existe, Paulo, uma apneia diurna.
que as pessoas não estão falando sobre isso. Vou te dar um exemplo agora, quer ver? Observa a sua respiração agora, pode observar. Agora ela está bem. Observa o ar entrando, o ar saindo no nariz. Tá? Vou pedir para você olhar uma mensagem no seu WhatsApp. Parou de respirar. Entendi. Na hora em que quantas vezes você olha o seu celular por dia? 1 zilhão. Essa apneia involuntária, eu tenho uma hipótese que ela leva a uma perda de cognição e uma diminuição da sua qualidade da saúde mental. Por quê? Existe um biomarcador chamado variabilidade da frequência cardíaca. Esse biomarcador é minha especialização em mestrado, né? lá na UFRJ, na medicina. Então, cada um de nós tem uma assinatura respiratória, segundo os artigos, que ela deve variar entre 4,5 ciclos a 6 ciclos por minuto. Então, quando você vai impactando esse ciclo respiratório, ele vai tendo efeitos psicofisiológicos. Gente, eu estou pensando, eu estou ouvindo e pensando. Eu tenho apneia noturna, Sim. diagnosticada, durmo com CPAP e tudo mais. Mas agora que você está dizendo, e eu fico pensando, às vezes, num dia com um teor ansiogênico grande, coisas do gênero, eu passo o dia inteiro dando refresh no WhatsApp para ver se tem mensagem. Sim. O dia inteiro. Quer dizer, eu estou provocando uma apneia diurna o dia inteiro. Provavelmente. Então, eu montei uma forma de você olhar o seu celular. Nossa. Como, por exemplo? Mas como é que veio esse insight? Eu atendendo um paciente, né? Na realidade, ele estava fazendo um treinamento com biofeedback que mede a VFC, né? E ele, 40 anos, muito saudável, atleta, né? Só que ele é muito ocupado. Então, durante a sessão do biofeedback, a gente estava trabalhando lá, a variabilidade estava alta. Uma alta variabilidade indica uma ótima saúde mental e física. Só que na hora que tocou o celular, ele atendeu. Quando ele foi ver a mensagem. Quando ele foi ver a mensagem, a variabilidade despencou. Você estava com os eletrodos, você estava monitorando esse cara o tempo todo. Despencou na hora. Eu falei, meu Deus. E aí o que acontecia? Eu atendia ele uma vez por semana. Toda vez que eu atendia de novo, a linha basal dele estava baixa. Assim, da variabilidade. Então, na época, ele foi se consultar com o endócrino, né, que eu pedi, e estava tudo certo, né? E eu falei, o que está acontecendo? Então, o excesso de estímulos externos, né, se você não sabe gerenciar isso, então eu montei uma forma de olhar o celular. Qual é a forma? Vamos fazer juntos? Vamos, claro. Olha só que legal. Só se for agora. Então, quando você for esticar a mão, vou pedir para você esticar a mão soltando o ar. Assim. Puxa inspirando. Não, vamos lá. Solta. Soltei. Pega o celular e puxa ele inspirando. Pronto. Gostei disso. Eu chamo da yoga do celular. Gente, já patenteou? Não patentei. Por acaso eu tenho formação... Eu conheço um cara de propriedade. Se você quiser, eu te indico. Não, por acaso. Eu fiz formação também lá no Instituto Visão Futuro, em professor de yoga, né? Justamente para quê? É a mão direita do Tantra Yoga, que é a mão direita do Tantra, que é justamente, a gente estuda o efeito dos hormônios na personalidade. Entendeu? Bom, mas você percebeu? Claro. Gostou? Isso a gente mediu no equipamento. Vamos repetir, quer dizer, eu estou aqui parado... Solta. Vamos lá. Aí peguei, vi a mensagem... Isso, e volta. Por que isso? Vamos lá. A gente tem um departamento de emoções chamado Sistema Nervoso Autônomo. E existe uma interação entre as células marca-passo, nó sinusal e nó atrioventricular, com o tronco encefálico. Ou seja, aqui, estados cerebrais alteram estados fisiológicos. Estados fisiológicos alteram estados cerebrais. Essa é a minha área de estudo, eixo neurocardiológico. Foi divertido? Foi divertido pra caramba. E o melhor de tudo, eu tenho certeza de quem está assistindo deve ter ficado com cara, quero mais. Vamos fazer mais, vamos gravar de novo, mas eu acho legal pra caramba deixar esse gostinho.
E aí eu queria saber de você o seguinte, todo mundo que assistiu e ficou amarradão, esses livros estão disponíveis? Estão super disponíveis. Kindle, todos. Tudo tem. Todos. Gente, ó. Esses 2 primeiros livros são livros mais para psicólogos, psiquiatras e médicos. Tá. E esses 2 livros, assim, esse Muito Além... aqui, luxuosíssimo, com a Mara Luque, que voou contigo, não foi isso? Voa. O Muito Além do Voo, com um trabalho incrível da Mara, por quê? Dá um tempo de falar sobre a Mara? Olha só. E esse foi incrível, da Ana Catarina também. O Muito Além do Voo nasceu como? Havia, parece, uma comemoração do Globo News em pauta, que cada um tinha que fazer uma coisa diferente. E impuseram para a Mara voar, porque o pai dela é coronel da FAB e tudo. Nossa. E a Mara morria de medo de altura. E ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né? Eu sou Mara, do Globo News. Eu sei, eu vejo tal. Vejo você. E eu quero voar daqui a um mês. Beleza. Só que, pela narrativa do WhatsApp, pela análise do discurso, eu percebi que ela estava muito estressada, né? Aí eu falei, se ela está estressada, ela não vai correr, né? Claro. Então, na verdade, eu estava cuidando de mim, né, Paulo? E aí eu fui montando E aí eu fui perguntando, mas vem cá, como é que está a sua qualidade de sono? Eu não durmo há 1 ano direito. E aí o que eu fiz? E aí eu fui trazendo umas frases-chave no WhatsApp para que ela se interessasse em engajar no programa, que eu fui montando para ela online, né? Resumindo, ela, depois da prática que eu passei para ela falou assim, me mandou uma mensagem, falou, Rui, há muito tempo eu não acordo depois dos pássaros, né? Ela é muito engraçada. Muito bacana, cara, muito bacana. E aí, enfim, ela fez o voo e, inclusive... Ela filmou o voo? Tudo, tem tudo filmado. Legal. E, inclusive, depois, no final, eu ainda fiz umas receitas para o cérebro, né? Assim, umas receitas que, não entrando já entrando, mas com a orientação de alguns nutricionistas, né? Umas receitas, uma delas é um risoto de quinoa germinado, né? Que, enfim, ela foi fazer, nós voamos, ela falou, Rui, olha aqui, por que a gente não faz um livro onde o início dos capítulos é justamente as frases do WhatsApp? Que barato, cara, que insight. Não, ela é genial, né? Bacana. E aí você vai ver, porque volta só, deixa primeiro aqui. Olha aqui que legal. Relação entre o cérebro e o coração. Sim, muito maneiro. Não. Aí, deixa eu botar aqui. Muito maneiro. Não, aqui. Comecei com essa frase, quer ver? Dá uma olhada aí. Temos uma conta corrente emocional. Sim, como uma conta corrente, ativos e passivos conquistados pelas interações sociais, mas mediados pelos primeiros depósitos realizados por nossos pais. Conta corrente emocional é o máximo. Adorei. Então, essa conta corrente emocional, ela impacta o sistema nervoso autônomo, com saques e depósitos. O ramo parasimpático é o que desacelera o batimento. Sim. E o simpático é o que acelera. Olha que legal. E esse aqui, gente, isso aqui é bom, hein? Passado não é destino, tá? Fiquem atentos, esse aqui é muito forte. Isso foi inspirado no trabalho que eu faço de consultoria para o Instituto Reação na Rocinha. Do Flávio Canto. Do Flávio Canto, exatamente. A gente começou adotando 6 atletas, né, em 2012. Dos 6 atletas, com o nosso programa, junto, lógico, com o Instituto Reação. Claro. Um ano depois, 5 se tornaram campeões brasileiros. Nossa. E depois nós fomos adotando mais atletas, até que o Flávio me acolheu de uma forma tão especial que a gente acabou dando uma consultoria. Bacana. E eu faço os atendimentos com biofeedback no Instituto Reação. Foi daí que veio essa Passado no destino. Isso depois veio a ser também o meu artigo de mestrado, né? Publicado numa revista de alto impacto estrangeira de psicologia e neurociência. É pouca coisa. Agora, para quem está nos assistindo e ficou amarradaço no Superar, plataformas, eu encontro você. Superar.esp.br. Eu quero fazer um treinamento com você, eu quero indicar. Pode entrar em contato pelo Instagram. Tá, Instagram, qual é o teu Instagram? Superar? Rui com Y, Rui Marra. Rui Marra, tá. _ equilibre sua vida. Galera, eu vou fazer isso, tá? Vou fechar a câmera aqui e começar a conversar com esse moço que eu conheço há muito tempo, mas que eu não via há outro tanto tempo. E tem muita conversa para seguir aqui depois, aí eu conto para vocês. Da próxima vez eu conto para vocês. Rui, cara, brigadíssimo, papo maravilhoso, histórias sensacionais. A gente passeia muito eu acho que
cabeça, você faz um blend bacana, eu Legal. acho, né? A tua vibe mesmo é uma vibe boa, um cara tranquilo, um cara com olhar firme, né? Difícil a gente encontrar gente que olha no olho. Cara, eu te agradeço muito. Rui Marra é muita gente legal. Paulo, é muita missão de vida mesmo, não é clichê. E não é propósito, é meta-propósito. É um propósito além da minha sobrevivência. Obrigado por estar aqui. Obrigadíssimo.